Olá, meninada do sexto ano, tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma aula de história, tá? Deixa eu tirar meu cabelo aqui que tá bravo, viu? Bora lá para mais uma aula de história. Lógico que vocês estão aí com o livro didático de vocês e nós já estamos terminando o nosso livro didático. Olha que legal, tá? Então, estudar história, como eu digo sempre, é muito importante. É muito bom estudar história, porque história nós vivenciamos aquilo que o ser humano já viveu, aquilo que nós aprendemos, e temos que vivenciar por quê? Para não errarmos novamente, né? Então nós vamos aprendendo. É como o nosso dia a dia, né? Nós erramos uma vez e vamos aprendendo. Nossa aula é a aula de número 79 e 80, e nós vamos falar hoje do feudalismo, tá bom? Gente, o feudalismo é um período que começa com a queda do Império Romano, né? O pessoal sai lá de Roma e vai para os seus burgos, para suas grandes fazendas, para os seus grandes latifúndios, e aí começa o feudalismo. Esse feudalismo começa na Idade Média, no período da Idade Média, né? E, segundo historiadores, vai do século X até o século XIII. Então, mais ou menos 3 séculos, né? O feudo, a palavra feudo é uma palavra germânica que significa bem oferecido ou em troca de algo. Então, o feudo é um grande pedação de terra, né? Para nós hoje uma grande fazenda, tá? Então, o feudo ele tem lá pode ser, por exemplo, uma grande extensão de terra, um castelo e uma quantidade de dinheiro também pode ser o feudo, viu? Então, no feudalismo acontece aí, nas sociedades feudais, tem um senhor feudal, que é aquele que manda, acontece o fortalecimento do poder, né, dos senhores locais, das pequenas cidades, dos pequenos burgos. Então, o rei não deixa de existir, mas o rei passa a ser uma figura secundária, passa a ser uma figura que está um pouco distante, e ali dentro do feudo, quem manda é o senhor feudal. E ali há uma hierarquização, quer dizer, as pessoas vão ter que obedecer ao senhor. Ele vai ditar as leis, ele vai ditar as regras, né? Então vai ter um vínculo desses trabalhadores com os nobres. Esses feudais, senhores feudais, seriam nobres, né? E tem ali seu feudo, não sei de forma que conseguiram, se com favores dos reis, com mercês, não sei, né? Então vai aí também surgir a suzerania e a vassalagem. Então no feudalismo, o suzerano é aquele que tinha mais terras, né? Então ele é chamado de suzerano. Ele concedia parte dessas terras para uma pessoa, um outro nobre chamado de vassalo, que vai dever obediência, que vai estar ali apoiando nas guerras e mais, né? E em troca, esse vassalo ele vai dever uma certa fidelidade ao suzerano, prestar diversos serviços, né? Provavelmente essa prática disseminou a partir da época carolíngia, do Império Carolíngio, né? Então, as divisões sociais, como estava dividido as partes sociais lá nesse período? O clero, né, que eram os oradores, aqueles que oram, seja o papa, os bispos, os padres, né? Então, o clero seria a parte ligada à Igreja Católica. A nobreza, né? A nobreza, que eram aqueles que eram donos de terra, eles se dedicavam às atividades militares e etc. e tal. E os trabalhadores e servos, tá? E, geralmente os trabalhadores e servos eram a maioria da população e eram aqueles, tá bom? Aqueles que sustentavam o clero e os nobres. Então, e também servos, né? Eles eram escravos? Nesse período, não vamos chamar de escravos, mas eles estavam presos à terra. Eles não podiam sair daí, né? O trabalho dos feudos, como que era o trabalho nos feudos? O trabalho nos feudos, ele predominou a agricultura,
a criação das principais atividades econômicas, por exemplo, o comércio, o artesanato. Muitas vezes surgiam alguns comércios ali perto dos burgos, em volta dos castelos, né? Surgiam ali feiras, juntava o pessoal ali e havia essa troca, muitas vezes por moeda ou por outros produtos. Então, o senhor feudal alugava os seus utensílios, o senhor feudal tinha parte dessa produção, né? Tinha parte dessa produção, e aí ia acontecendo a vida no feudo. A condição servil, né? Essa condição servil. As pessoas viviam em condições de servos, elas não podiam deixar as terras do senhor feudal, tinham que trabalhar ali durante toda a vida, né? E existiam alguns utensílios que vocês vão ver aí na página 205 do seu livro didático, por exemplo, a corveia. O que era a corveia? O trabalho de alguns dias por semana deveria ser reservado ao trabalho para o senhor feudal, nas reservas do senhor feudal. A talha. A talha era a entrega do senhor feudal, né? Parte dos produtos agrícolas que eles cultivavam, ou seja, metade, eu não sei como que era combinado lá, né? E a banalidade. O que era a banalidade? Taxa paga pelo uso dos celeiros, fornos e moinhos dos senhores feudais, né? Olha para vocês verem que interessante. É um período importante da história, um período da Idade Média. Apesar da Idade Média ser conhecido como o período das terras, aconteceu coisas boas na Idade Média, né? Nasceu as universidades, construiu as grandes igrejas, e muita coisa boa vai acontecer nesse período, tá bom? Então, vocês agora vão fazer as atividades. Convido vocês para que releiam novamente, né? Procure as atividades nessas páginas, da 202 até a 205, né? Vocês vão escrever no caderno de vocês e vão ver lá, ó, as atividades. Atividade número 1, né? Dê a explicação do feudalismo. O que é o feudalismo? Vocês vão explicar. Eu já expliquei aí, vocês podem rever o vídeo, né? A número 2, apesar de não terem desenvolvido o mesmo modo em todas as regiões da Europa, as sociedades feudais apresentaram características em comum. Quais são essas características? Vocês vão ler aí e vão ver essas características, né? É importante, a professora Juscelene colocou até o textinho do lado da folha que vocês vão receber, né? Do material que vocês vão receber. Então, vocês vão ler, na 3, vocês vão ler o conteúdo da página 203, e vão ver as divisões sociais, né? Aquelas divisões que eu falei lá, né? Senhores feudais, né? Então, vocês vão responder essas atividades, tá bom? Então, é muito importante que vocês fiquem atentos, porque, gente, esse sistema feudal, eles vão seguir vocês no ensino médio, eles vão seguir vocês lá no vestibular, então, prestem atenção. Não fique com dúvida, tá bom? Não fique com dúvida. Tendo dúvida, pergunte para o seu professor, reveja o vídeo, converse com o professor. A grande maioria agora já está presencial, né? E mesmo aqueles que estiverem presencial depois quiserem ver o vídeo, não tem problema, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.